Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Seja muito bem-vindo, é muito bom ter você aqui comigo. Se essa é a sua primeira vez que você está aqui, eu convido você a se inscrever no nosso canal ou a nos seguir no Spotify. O Caminho do Discipulado ele está no Instagram, no Facebook, no Telegram, no YouTube e no Spotify. E os links estão na descrição desse episódio. No episódio de hoje vamos falar sobre um tema muito importante e necessário em nossos dias. Vamos falar sobre a esperança. Como podemos ter esperança? No estudo de hoje vamos ler e comentar segundo Nefe capítulo 8. Esse capítulo ele é comparado com Isaías 51 e também Isaías 52 do versículo 1 ao 2. Esse capítulo é um capítulo muito especial, onde Deus anuncia que a salvação está a caminho e que esse será um novo tempo tão próspero, cheio de vida para o povo do Senhor. Ele fala, inclusive, por exemplo, que os seus desertos serão como Éden, seus ermos como o jardim do Senhor. Então, é um capítulo de muita esperança, de muita paz que nós podemos receber nesses tempos tão atribulados. Então, eu tenho certeza que esse vai ser um estudo muito, muito especial. E se você também ainda não acompanhou os outros episódios, eu convido você a acompanhar. Nós estamos fazendo um estudo do livro de Mórmon, onde obviamente nós não fazemos, eu não faço, eu falo nós, mas eu não faço uma cobertura completa de todos os fatos históricos, de todas as doutrinas, por dois motivos. Um, por causa do tempo. E segundo, porque também eu não sou capaz de ter tanto conhecimento assim para cobrir tudo que está em cada capítulo, em cada versículo. Isso é baseado muito no meu estudo, então eu estudo esses capítulos antes de eu vir aqui gravar e baseado no meu momento. Muitas vezes é no meu momento atual eu tiro as lições e sempre, claro, buscando que elas estejam alinhadas com as palavras dos profetas do Senhor. Então, muito obrigado por você estar aqui comigo. Tenho certeza que vamos passar alguns momentos muito, muito bons. Muito obrigado pela sua companhia. Espero que você esteja bem aonde você estiver, seja você no trabalho, na academia, em casa, no trânsito, no carro, correndo, caminhando, indo dormir ou acordando pela manhã. Seja muito, muito bem-vindo. Serão minutos maravilhosos que eu e você vamos passar aqui. E antes de nós passarmos para a leitura, eu faço primeiro a leitura de todo o capítulo, vou ler todo o segundo Nefe 8 para você aqui, tá? Mas antes disso, nós temos dois quadros, o quadro Curiosidade e o quadro História de Fé. Depois, então, eu faço a leitura de segundo Nefe 8 na íntegra, logo após tiro algumas lições. Hoje vamos falar muito sobre esperança, lições de esperança, palavras de esperança que Isaías fala para nós nesses versículos. E depois temos no final o quadro Pergunta e Resposta, tá bom? Então, vamos lá então? Vamos iniciar? Muito bem, vamos agora então para o nosso quadro Curiosidade. Curiosidade. Como hoje o nosso episódio está muito focado em esperança, eu procurei aqui, pesquisei sobre a origem da palavra esperança, a origem dela do latim e também na língua hebraica. Então, no latim diz assim, a palavra esperança tem origem no latim espes, que significa expectativa, desejo ou confiança. Ela foi incorporada ao português em meados do século 8, através do idioma francês, com a palavra espérancer. Desde então, a palavra é utilizada para descrever um sentimento de otimismo em relação ao futuro, uma expectativa de que algo positivo irá acontecer. A esperança é uma virtude muito valorizada em muitas culturas, sendo vista como uma força motivadora que nos impulsiona a seguir em frente, mesmo diante das adversidades. Já na língua hebraica, a palavra que mais se aproxima do conceito de esperança é tikvá, que significa literalmente corda ou linha. Essa palavra é muito presente na cultura e na religião judaica, tendo sido utilizada na literatura bíblica para expressar a ideia de confiança e expectativa em Deus. Por exemplo, a palavra tikvá aparece no Salmo 42, versículo 5, quando o salmista diz: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação
que vem dele. Assim, para os hebreus, a esperança estava intimamente ligada à confiança em Deus e à certeza de que ele proveria o melhor para seus filhos. História de fé. Essa história foi contada pelo Elder Uchtdorf na Conferência Geral de outubro de 2008 e o nome do discurso é O Poder Infinito da Esperança. E ele disse o seguinte: quase no final da Segunda Guerra Mundial, meu pai foi convocado pelo exército alemão e enviado para o fronte ocidental, deixando minha mãe cuidando sozinha da família. Embora eu tivesse apenas 3 anos de idade, ainda me lembro daquela época de medo e fome. Morávamos na Tchecoslováquia e a cada dia a guerra se aproximava e o perigo aumentava. Finalmente, durante o frio inverno de 1944, minha mãe decidiu fugir para a Alemanha, onde os pais dela moravam. Ela nos reuniu e conseguiu de alguma forma nos colocar em um dos últimos trens de refugiados rumo ao Ocidente. Viajar naquela época era perigoso. Onde quer que fôssemos, o som das explosões, os rostos tensos e a fome onipresente nos lembravam de que estávamos em uma zona de guerra. Ao longo da viagem, o trem parava de vez em quando para obter alimentos. Certa noite, durante uma das paradas, a mamãe saiu apressadamente do trem para procurar comida para seus 4 filhos. Quando voltou, constatou com horror que o trem e as crianças haviam partido. Sufocada pela preocupação, ela encheu o coração de preces desesperadas. Procurou freneticamente na enorme e escura estação de trem, atravessando os numerosos trilhos sem perder as esperanças de que o trem não tivesse partido, apesar das evidências. Talvez eu nunca venha saber tudo o que passou no coração e na mente de minha mãe naquela escura noite, enquanto ela procurava seus filhos em uma fria estação ferroviária. Não tenho dúvida de que ela estava aterrorizada. Com certeza lhe passou pela mente que, se não encontrasse o trem, talvez nunca mais viesse a ver os filhos novamente. Sei com certeza disso. Sua fé sobrepujou o medo e sua esperança sobrepujou o desespero. Ela não era uma mulher que ficaria sentada lamentando a tragédia. Ela agiu, colocou sua fé e esperança em ação. Assim ela correu de trilho em trilho e de trem em trem, até finalmente encontrar o nosso. Ele havia sido removido para uma área remota da estação. Lá, finalmente, ela encontrou os filhos. Sempre penso naquela noite e no que minha mãe deve ter passado. Se o tempo pudesse retroceder e eu me sentasse ao lado dela, perguntaria como conseguiu ir em frente, apesar de todos os temores. Indagaria sobre fé e esperança e como ela sobrepujou o desespero. E agora vamos então para a leitura do bloco de hoje, que é 2 Nefe, capítulo 8, e diz assim: Ouvi-me, ó vós que seguis a retidão, olhai para a rocha de onde fostes talhados, e para o buraco do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, chamei-o e abençoei-o. Porque o Senhor consolará Sião, consolará todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden, e o seu ermo como o jardim do Senhor. Regozijo e contentamento achar-se-ão nele, ação de graças e voz de melodia. Atendei-me, povo meu, e dai-me ouvidos, nação minha, porque de mim sairá uma lei, e farei do meu juízo uma luz para o povo. Perto está a minha retidão, foi enviada a minha salvação, e o meu braço julgará os povos. As ilhas hão de aguardar-me, e no meu braço confiarão. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão semelhantemente. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha retidão não será abolida. Ouvi-me, vós que conheceis a retidão,
povo em cujo coração eu escrevi a minha lei. Não temais as censuras dos homens, nem vos atemorizeis pelas suas injúrias, porque a traça os roerá como a um vestido, e o verme comê-los-á como a lã. Minha retidão, porém, durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor. Desperta como nos dias passados. Não és tu aquele que cortou a Raabe e feriu o dragão? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? Que fez o fundo do mar um caminho para que passassem os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com cânticos, e perpétua alegria e santidade haverá sobre sua cabeça, e alcançarão regozijo e alegria. A tristeza e o pranto fugirão. Eu sou ele, sim, eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará em erva? E esqueceste do teu Senhor, teu Criador, que estendeu os céus e estabeleceu os alicerces da terra, e temes continuamente todos os dias por causa da fúria do opressor, como se ele estivesse pronto para destruir? E onde está a fúria do opressor? O exilado cativo apressa-se para ser libertado, a fim de não morrer no poço e para que não lhe falte o pão. Mas eu sou o Senhor teu Deus, cujas ondas rugiram. Senhor dos exércitos é o meu nome. E coloquei as minhas palavras na tua boca e te cobri com a sombra da minha mão, a fim de plantar os céus e estabelecer os alicerces da terra e dizer a Sião: eis que tu és o meu povo. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice da sua cólera. Tu bebeste até a borra o cálice da vacilação. De todos os filhos que teve, nenhum há que a guie, e de todos os filhos que criou, nenhum que a tome pela mão. Estes 2 filhos que vieram a ti terão compaixão de ti. Tua desolação e destruição, e a fome e a espada, e com quem te consolarei? Teus filhos desmaiaram, exceto esses 2, jazem nas estradas de todas as ruas, como boi selvagem numa rede, cheios estão da cólera do Senhor, da repreensão do teu Deus. Portanto agora, ó aflita e embriagada, mas não de vinho, ouve isto. Assim diz o teu Senhor, o Senhor teu Deus, pleiteia a causa de seu povo, e eis que eu tomo das tuas mãos o cálice da vacilação, a borra do cálice do meu furor, nunca mais dele beberás. Mas pô-lo-eis nas mãos dos que te entristecem, que dizem à tua alma: abaixa-te, para que passemos por cima. E tu colocaste o teu corpo como chão, e como rua aos que passaram por cima. Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te dos teus vestidos formosos, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso, nem impuro. Sacode o pó, levanta-te e toma o assento, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Muito bem, vamos então agora para tirar algumas lições desse capítulo 8 de 2º Nefe. Ele é um capítulo que também é baseado no capítulo 51 de Isaías e 52, 1 ao 2. As palavras de Isaías, elas são muito importantes. É o Salvador, em 3º Nefe 23, capítulo 1, ele falou: e agora eis que vos digo que deveis examinar essas palavras. Sim, ordeno-vos que examineis essas coisas diligentemente, porque grandes são as palavras de Isaías. Então, as palavras de Isaías, elas foram recomendadas pelo Salvador. Isaías, ele foi um profeta messiânico, onde ele fez muitas profecias, especialmente sobre o Salvador Jesus Cristo. E
por isso talvez seja um dos motivos que o Senhor recomendou, que examinássemos as palavras de Isaías. E esse capítulo 52, 51 e esses versículos 52 de Isaías falam muito sobre esperança. Eles anunciam a promessa que é Jesus Cristo, né, que ele vai trazer paz, prosperidade e alegria. Mas é interessante que ele usa de um recurso, ele usa de um recurso onde ele parece que usa algo mais ruim e depois como que o Senhor vai suprir aquilo de forma positiva. Como se ele dissesse assim, vai ter essas trevas aqui que serão muito grandes, mas por outro lado vou enviar a luz. Vai ter essa tristeza aqui que vai ser algo que vai acontecer, mas por outro lado eu vou enviar alegria. E essa luz, essa alegria, essa esperança é Jesus Cristo. Então nós podemos ter esperança em meio aos nossos desafios e até nos desafios que virão nos próximos anos, antes da segunda vinda, e o presidente Nelson tem nos alertado que serão grandes desafios. Como que nós vamos suportar isso? Por meio de Jesus Cristo. E Isaías aqui, no capítulo 8, segundo Nef, ele traz muito esse relato sobre como o Salvador Jesus Cristo, ele é a nossa esperança. E como mesmo em meio a todas essas profecias de coisas ruins que vão acontecer, elas estão nas Escrituras. Os dias trabalhosos, os dias em que o amor dos homens se esfriaria, elas estão, inclusive, acontecendo já entre nós, rumores de guerras e tudo mais que nós vimos diariamente ao nosso redor. Mesmo com tudo isso, nós temos muito mais motivo para ter esperança do que para ficar com medo, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas Ele espera que nós acreditemos em Jesus Cristo, que nós confiemos em Jesus Cristo. Então, esse é um ponto bem, bem importante, que nós devemos ter esperança. Esperança por qual motivo? Esperança. Se eu tenho tanto motivo para talvez ficar preocupado, né? Qual o motivo ter esperança? Porque Jesus Cristo, o Senhor enviou Jesus Cristo. E se nós estamos tendo dificuldade para ter esperança, ou nós tendemos muito a olhar só para o lado negativo, para ficar com medo, nós devemos fazer uma avaliação pessoal. Como que está a minha fé em Jesus Cristo? Se é o medo que está prevalecendo, se é o terror, se é o pavor que está prevalecendo. Eu devo ter esperança, é a esperança que deve prevalecer. E Moroni 10, 22 fala: e se não tendes esperança, deveis estar em desespero, e o desespero vem por causa da iniquidade. Então esse versículo ele é muito forte. E eu entendo que por muitas vezes é difícil ter esperança em meio a tantas dificuldades. E aí as escrituras falam da importância. Em Jeremias fala: bendito é o homem cuja esperança é o Senhor. Em 2 Nef 31, 20 fala: deveis prosseguir para frente tendo um perfeito esplendor de esperança. Em Éter fala: essa esperança vem pela fé, e a esperança é uma âncora para a alma dos homens. Então nós devemos buscar ter esperança. Então eu separei aqui alguns recortes, versículos de 2 Nef 8 ou Isaías 51 que trazem essas palavras de esperança. No versículo 1 diz assim: ouvi-me, ó vós que seguis a retidão. Então a primeira frase, a primeira sentença desse versículo é retidão, vós que seguis a retidão. Então, se nós nos enquadramos nesse perfil dessas pessoas que seguem a retidão, essas palavras de esperança podem se aplicar a nós. Mas caso nós não temos dificuldade, com certeza não somos perfeitos, temos nossos pecados, nossas falhas, podemos sim nos arrepender. E talvez esse seja um dos motivos que o presidente Nelson tem falado tanto sobre arrependimento, para que por meio do arrependimento nós alcancemos a retidão. E aí essas palavras de Isaías de esperança consigam se aplicar a nós. E ele falou: ouvi-me, vós que segui a retidão. Lá no versículo 3 fala assim: porque o Senhor consolará Sião. Então, se o Senhor consolará Sião, Sião será desconsolada. Nós teremos talvez desconsolo, teremos provações, teremos dificuldade, mas olha o que está por trás: o Senhor consolará Sião, consolará todos os seus lugares assolados. Se ele consolará os lugares assolados, é porque os lugares serão assolados, e fará seu deserto como Éden. Então, se ele vai transformar o deserto
deserto em Éden, é porque haverá desertos também em nosso caminho. E o seu ermo como o jardim do Senhor, regozijo e contentamento achar-se-ão nele, ação de graças e voz de melodia. Que maravilhoso! Então, nós não precisamos e também não devemos imaginar que não teremos dificuldade. Se o Senhor vai consolar Sião, é porque haverá desconsolo. Se terá um deserto que será transformado em um Éden, é porque haverá desertos em nosso caminho. Se haverá lugares que serão que Ele consolará lugares assolados, é porque haverá lugares que serão desolados. Então, nós não precisamos fingir que não, vai ficar só coisas boas vão acontecer. Mas sim, o que deve prevalecer é a nossa esperança. O Senhor aqui está falando, são palavras dele que nós podemos encontrar nesses versículos. E ele falou também: atendei-me, povo meu, e dai ouvidos, nação minha, porque de mim sairá uma lei, e farei do meu juízo uma luz para o povo. Então, o juízo do Senhor, ele pode ser algo que nos traz medo, ou que para muitas pessoas é um motivo de medo, e pensar: poxa, será que eu vou estar preparado? Poxa, eu nem quero pensar como vai ser o julgamento. E realmente isso pode ser um pensamento quando nós estamos despreparados, mas para o povo do Senhor, está aqui no versículo 4, farei do meu juízo uma luz para o povo. Então, para aqueles que esperam no Senhor, que buscam, mesmo com suas imperfeições, fazer o seu melhor e seguir o Senhor, o julgamento não deve ser visto como algo pavoroso, algo que traz temor, algo que traz medo, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas deve ser algo que emana luz, onde as coisas serão, aquilo que nós precisamos receber será recebido, aquilo que precisa ser restituído vai ser restituído, o que precisa ser apagado vai ser apagado, porque o Senhor vai fazer um juízo justo com cada um dos seus filhos. Então, nós podemos sim esperar do juízo como uma luz que vai acontecer, como algo muito bom que vai acontecer, e não algo que nos deixa com medo e com pavor. E seguindo aqui em 2 Nef 8, vamos procurar mais palavras e frases de esperança em que Isaías fala para nós. No versículo 6 diz assim: levantai os olhos para o céu e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como fumaça e a terra envelhecerá como um vestido e os seus moradores morrerão semelhantemente mas a minha salvação durará para sempre e a minha retidão não será abolida. Então, o céu e a terra desaparecerão. Ou talvez signifique que tudo aquilo que é deste mundo desaparecerá e que as coisas deste mundo elas vão sumir, mas que a salvação durará para sempre. Talvez isso seja uma lembrança de que eu e você não somos desse mundo. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência terrena e que a nossa esperança deve estar no futuro, na minha salvação, diz o Senhor aqui no versículo 6. No versículo 7 diz: ouvi-me, vós que conheceis a retidão, ou seja, vós justos, vós que estáis procurando guardar os mandamentos, ouve, é para vocês. Povo em cujo coração escrevi minha lei, não temais as censuras dos homens, nem vos atemorizeis pelas suas injúrias. Então, vós que conheceis a retidão, ou seja, o povo que procura viver em retidão, não precisa temer. Não precisa temer a censura dos homens, não precisa se atemorizar. Porque a traça, agora o versículo 8, porque a traça os roerá como um vestido, e o verme comelosá como a lã. Minha retidão, porém, durará para sempre, e minha salvação, que é Jesus Cristo, durará de geração em geração. E no versículo 9 fala: desperta, desperta, veste-te de força. Então, o que significa esse termo desperta, desperta? Ele é repetido aqui em 2 Nef 8 mais de uma vez. Desperta, desperta, veste tua fortaleza. Essa frase, ela tem um significado, talvez vários significados, tá? Mas um dos significados dessa frase é que é uma mensagem, é um chamado
para o povo do Senhor, para que ele se levante e se fortaleça como uma nação, como Sião. Sião representa a nação do Senhor, representa a cidade sagrada. Esse versículo ele é usado como uma mensagem de incentivo para que as pessoas se levantem e sigam em frente, vestindo-se de coragem e determinação. Então esse termo que diz desperta, desperta, veste tua fortaleza, um dos significados dele é esse, para que as pessoas se levantem, para que as pessoas que procuram seguir o Senhor se levantem, sigam em frente, apesar das dificuldades, apesar dos temores, das provações. Desperta, desperta, levanta, segue em frente, veste com a coragem e a determinação. Agora, seguindo aqui, segundo Nef 8, lá no versículo 11, diz assim: assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com cânticos, e perpétua alegria e santidade haverá sobre sua cabeça, e alcançarão regozijo e alegria, a tristeza e o pranto fugirão. Que palavras mais cheias de esperança! Eu não consigo ler isso sem sentir regozijo, sem deixar de sentir alegria, esperança. Sim, a vida é difícil hoje. Sim, nós temos provações. Sim, nós teremos ainda mais provações. Teremos desertos, teremos talvez guerras e rumores de guerras. Talvez outras pragas e doenças ainda virão para esse mundo. Terremotos que não aconteciam, talvez acontecerão. Tempestades, ciclones e tudo mais. Mas quais são as palavras do Senhor? Vamos ver de novo? Vamos ver quais são as palavras do Senhor? Perpétua alegria e santidade haverá sobre sua cabeça, e alcançarão regozijo e alegria, a tristeza e o pranto fugirão. No versículo 12 diz: eu sou ele, sim, eu sou o que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará em erva? Então, nós temos Jesus Cristo. Ele é que nos consola. É Ele que nos consola. Quando você se sentir sozinho, talvez com poucos ou nenhum amigo, sentir que talvez não recebeu o suporte que você deveria receber, a ajuda que você merecia, talvez por algo injusto que aconteceu, ou talvez por alguma falha humana, leia essas palavras. Confia nelas. Você tem o Senhor. Você pode não ter ninguém nesse mundo que se interesse por você ou que você acha que não se interesse por você, mas leia esse versículo. Olha o que ele diz: eu sou ele. Sim, eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal? E no versículo 13 fala: esqueceste do teu Criador, que estendeu os céus e estabeleceu os alicerces da terra, e temes continuamente todos os dias por causa da fúria do opressor, como se ele estivesse pronto para destruir? Então será que às vezes a gente não deixa com que os temores, as preocupações, elas ocupem todo o nosso pensamento, o nosso sentimento, e nós tememos continuamente todos os dias? Essa está sendo a pergunta. Esqueceu do Senhor? Tu esqueceu do teu Criador? E aí ele pergunta: onde está a fúria do opressor? Então o Senhor, Ele deve ocupar nossa mente. Nós temos sim preocupações, não tem como ignorar o mundo, as dificuldades ao nosso redor. Não tem como ignorar ou entrar numa cápsula e pronto, tudo está lá fora, nada vai me atingir. A gente sabe que na realidade não é assim, mas nós temos muito mais motivo para ter esperança, esperar em Cristo. E aí o Senhor segue: portanto agora, ó aflita e embriagada, mas não de vinho, ouve isto. Assim diz o teu Senhor, o Senhor teu Deus pleiteia ou luta a causa de seu povo. Eis que eu tomo das tuas mãos o cálice da vacilação, a borra do cálice do meu furor, e nunca mais dele beberás. Mas poloei nas mãos os que te entristecem e que dizem à tua alma: abaixa-te, para que passemos por cima. Então, mais uma vez, o Senhor é incisivo em dizer que Ele luta as nossas causas, que Ele pleiteia a causa de seu povo, que Ele nos toma em suas mãos e que Ele vai nos libertar. Muito especial. E aí, agora para terminar, então, lá no versículo 24 diz assim:
Desperta, desperta e veste a tua fortaleza, ó Sião. Veste-te dos teus vestidos formosos, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti incircunciso nem impuro. Sacode do pó, levanta-te e toma assento, ó Jerusalém. Para concluir, então, o significado dessa frase, o último versículo, 2 Nef 8:25, sacode o pó, levanta e toma assento, ó Jerusalém. Qual o significado será? Deve ter vários significados, tá? Mas eu trouxe um significado aqui sobre essa expressão. Sacode o pó, levanta-te e toma assento, ó Jerusalém. E um dos significados seria o seguinte: sacode o pó é uma metáfora para deixar para trás as tristezas e as dificuldades do passado e se preparar para uma nova fase de vitória e prosperidade. Que lindo, né? Que lindo. Então, quando o Senhor diz assim, ó, sacode o pó, o Senhor está dizendo assim, ó, deixa para trás as tristezas e as dificuldades e começa a se preparar para uma nova fase, sabe? Tira o pó do passado, deixa para trás. E ele fala depois, levanta-te e toma assento. Significa sair da posição de derrota e se colocar no teu lugar, na tua posição como um filho de Deus. Simboliza um retorno à grandeza. Então, quando o Senhor diz levanta-te e toma assento, toma o teu assento, toma o teu lugar, a tua posição. Qual que é a tua posição real? É um filho de Deus. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Então, levanta-te. Tá? Se você está caído, se levanta, toma a tua posição, deixa esse lugar de derrota e se coloca no teu verdadeiro lugar, que é a tua posição como um filho de Deus. Essa frase, ela é um convite para não desistir e continuar lutando até alcançar o sucesso desejado. Pergunta e resposta. A pergunta de hoje diz o seguinte: com o mundo se tornando cada vez mais sombrio, como podemos ter esperança e alegria? Essa pergunta foi respondida em um artigo pela irmã Aubrey Perry e ela falou o seguinte: tenho o mau hábito de dizer ao Pai Celestial o que eu acho que consigo e o que eu acho que não consigo suportar. Eu me lembro de dizer a Ele uma vez, quando eu era pequena, que eu não queria viver nos últimos dias, porque simplesmente sabia que não conseguiria suportar uma época tão ruim e iníqua. À medida que o tempo foi passando, ainda me pego dizendo que não consigo suportar a crescente escuridão do mundo. Curiosamente, minha bênção patriarcal diz que vou encontrar alegria nessa vida. Muitas vezes fico confusa com a maneira que Deus espera que eu encontre alegria no mundo em que mais pessoas estão escolhendo, apoiando e promovendo o mal abertamente. Como alguém pode encontrar esperança e alegria duradoura em um mundo assim? Essa aparente falta de conexão entre minha bênção patriarcal e como o mundo se encontra hoje me levou a estudar o papel da esperança e da alegria. Quando eu comecei a aprender mais sobre esperança, eu me deparei com uma declaração do elder Stephen Snow, 70 autoridade geral, que falou: nossa esperança na expiação de Jesus Cristo nos investe de uma perspectiva eterna. Essa perspectiva permite que olhemos para além do momento atual, para a promessa das eternidades. Não temos que ficar confinados às limitadas e inconstantes expectativas da sociedade. Então, aqui ela ensina sobre a importância de nós mantermos a perspectiva eterna e como isso vai nos ajudar a ter esperança. E ela também usa duas citações, uma do presidente Nelson e outra do Elder Holland. A do presidente Nelson diz assim: se não há esperança em Cristo, não há reconhecimento de um plano divino para a redenção da humanidade. Sem esse reconhecimento, as pessoas erroneamente acreditam que o que existe hoje
deixa de existir amanhã, que a felicidade e os relacionamentos familiares são apenas temporários. E o Elder Roland falou assim: uma vez que a restauração reafirmou a verdade primordial de que Deus realmente se dedica a este mundo, nós podemos ter esperança e devemos ter esperança, mesmo quando estivermos enfrentando as circunstâncias mais intransponíveis. E chegamos ao final de mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Obrigado a todos que estão seguindo o caminho do discipulado. Lembrando que estamos no Spotify. Se você está ouvindo pelo Spotify, muito obrigado. Tem muitas pessoas ouvindo pelo Spotify. Eu tenho acesso aos números aqui e muitas pessoas mesmo ouvem pelo Spotify. Então convido você, além de ouvir, a seguir no Spotify, porque isso ajuda para que eu saiba a quantidade real de pessoas que está ali ouvindo permanentemente no Spotify, tá bom? E se você está no YouTube, convido você a deixar um comentário, o que você achou, o que você aprendeu hoje sobre esperança, né? Ou que você lembrou sobre esperança, tá bom? Então, muito, muito obrigado. Foi um episódio muito especial para mim, em que realmente traz um outro significado às palavras de Isaías. Talvez nos ajude a entender melhor um dos motivos, né? Não todos, mas um dos motivos que o Senhor nos recomendou que nós deveríamos examinar as palavras de Isaías, porque as palavras de Isaías, elas são messiânicas, elas testificam de Cristo, que Ele é o nosso Salvador, e Cristo é esperança, Cristo é amor, Ele é o nosso Redentor. Então, muito obrigado por você ter acompanhado mais esse episódio. Convido você a ouvir os outros episódios para trás, se você ainda não ouviu. Temos outras séries aqui no canal, eu ainda vou fazer mais séries, tá? Eu tô muito animado, só a questão de tempo, né? É difícil, às vezes eu tenho que gravar à noite, às vezes de madrugada, mas eu amo fazer isso, é algo que eu senti que deveria fazer e tem sido um privilégio, especialmente para mim, participar desse projeto. Então, muito obrigado a todos que seguem o caminho do discipulado. Convido você a compartilhar, a comentar, compartilhar com seus amigos e familiares se você gostou desse episódio, tá bom? Então, seja feliz e lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Hoje vamos ler e estudar alguns versículos de 2 Nef 9, do versículo 1 ao versículo 8. E vamos falar sobre um assunto muito especial, a expiação infinita de Jesus Cristo. O que significa a expiação infinita de Jesus Cristo? Como que isso pode ser aplicado na nossa vida? Vamos falar sobre isso, vai ser muito, muito especial. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu convido você a se inscrever no nosso canal do YouTube, convido você a seguir no Spotify, também estamos no Instagram, no Telegram e no Facebook, o Caminho do Discipulado. Muito obrigado por você estar aqui comigo, espero que você esteja bem aonde você estiver, seja você no trânsito, na rua, caminhando, correndo, na academia, em casa, lavando roupa, lavando louça, ajudando nas tarefas de casa e ouvindo esse episódio. Espero que esteja indo tudo bem aí com você, que você tenha um ótimo dia e que nós possamos passar momentos bons e agradáveis juntos aqui, enquanto vamos ler e comentar então alguns ensinamentos do livro de Mórmon. Então esse é um episódio a mais da série O Livro de Mórmon Comentado. Nós temos outros episódios, episódios disponíveis no canal, disponíveis no Spotify. Temos também outras séries no canal. Essa é uma série que se chama O Livro de Mórmon Comentado, mas nós temos outras séries também disponíveis no canal e que ainda serão disponibilizadas, e eu convido você a ouvir também as outras séries que nós temos no canal, O Caminho do Discipulado. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos iniciar agora com o quadro Curiosidade. Logo após o quadro Curiosidade, temos o quadro História de Fé. Depois, então, vamos fazer a leitura do bloco de hoje, que são apenas alguns versículos. Após a leitura, vamos ter um breve comentário, algumas lições que podemos tirar desse bloco de hoje, especialmente sobre a expiação infinita do Salvador Jesus Cristo. E lá no final, temos o quadro Pergunta e Resposta.
curiosidade. O menor livro de Mórmon de todos os tempos. Engenheiros da Universidade BYU divulgaram os resultados de um projeto único no qual eles embarcaram, fazer o menor livro de Mórmon de todos os tempos. Como isso funcionou? Pequenos livros e escrituras estão em andamento há algum tempo. A Fox News, por exemplo, informou que existe uma Bíblia do tamanho de um grão de açúcar. E o engenheiro da BYU explicou: muitas pessoas podem fazer isso e muitas pessoas fizeram isso com a Bíblia, mas até onde sabemos, ninguém jamais fez isso pelo livro de Mórmon, e percebemos que cabia a BYU colocar o livro de Mórmon em um pequeno artifício de silício para que se tornasse o menor livro de Mórmon do mundo. O processo de fazer o menor livro de Mórmon foi demorado. Eles tiveram que gravar a placa de 4 polegadas de diâmetro com todas as 291.652 palavras contidas no livro. E os alunos deram a ele um revestimento folheado de ouro. O engenheiro disse à reportagem: na maior parte o projeto não foi muito difícil, porque o processo de gravação no silício e depósito do ouro são processos padrão, usados na fabricação de chips de computador ou outros dispositivos. A parte mais difícil provavelmente foi colocar o texto do livro de Mórmon em um formato para que pudéssemos usá-lo como qualquer outro padrão que seria tradicionalmente usado no processo de fabricação. A gravação envolvia colocar 1.497.482.000 caracteres microscópicos em um microchip. Então, o engenheiro falou que este microchip durará para sempre. Ele disse: assim como o próprio Moroni, nós gravamos nesse microchip para que ele fique fisicamente gravado. O projeto está atualmente em exibição na BYU. História de fé. Essa história foi contada pelo Elder Holland na Conferência Geral de outubro de 2022. O nome do discurso é Levantado na Cruz, e ele diz assim: há vários anos, após um debate sobre a história da história religiosa americana em um curso de pós-graduação, um colega me perguntou por que os santos dos últimos dias não adotaram a cruz que outros cristãos usam como um símbolo de sua religião. Visto que perguntas como essa sobre a cruz muitas vezes são perguntas relacionadas ao nosso comprometimento a Cristo, eu imediatamente disse a ele que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias considera o sacrifício expiatório de Jesus Cristo o fato central, a base fundamental, a doutrina principal e a expressão suprema de amor divino no grande plano de Deus para a salvação de seus filhos. Expliquei que a graça salvadora inerente a esse ato foi essencial para toda a família humana e que foi dada a ela de maneira universal, desde Adão e Eva até o fim do mundo. Citei o profeta Joseph Smith, que declarou certa vez que todas as outras coisas de nossa religião são meros apêndices da expiação de Jesus Cristo. Depois, li para ele o que Nefe escrevera 600 anos antes do nascimento de Jesus, quando disse: e o anjo falou-me, dizendo: olha, e olhei e vi o Cordeiro de Deus, que foi levantado na cruz e morto pelos pecados do mundo. Com o meu grande entusiasmo de amar e compartilhar e convidar, evidentemente elevado, continuei lendo. Para os nefitas no Novo Mundo, o Cristo ressurreto disse: meu Pai enviou-me para que eu fosse levantado na cruz, para que eu pudesse atrair a mim todos os homens, e por esta razão fui levantado. Eu estava prestes a citar o apóstolo Paulo quando percebi que os olhos de meu amigo estavam começando a dispersar. Ele olhou rapidamente para o seu relógio e lembrou que precisava estar em algum lugar, qualquer lugar, e saiu com pressa para seu compromisso fictício. Então a nossa conversa terminou. E o comentário de hoje é baseado no versículo 7, segundo Nefe 9:7, que diz assim:
Portanto, é necessário que haja uma expiação infinita, porque se a expiação não fosse infinita, esta corrupção não poderia revestir-se de incorrupção. Portanto, o primeiro julgamento que recaiu sobre o homem deveria ter durado eternamente, e se assim fosse, esta carne teria que apodrecer e desfazer-se em sua mãe terra para não mais se levantar. Me chamou a atenção aqui a expressão expiação infinita. Essa expressão ela aparece algumas vezes no livro de Mórmon e ela traz um significado mais profundo da expiação, um significado mais especial do quanto a expiação ela é abrangente. Ela não é simplesmente uma expiação única, um ato único que o Senhor fez por nós e que está feito. A expiação ela é infinita. E o que significa que a expiação é infinita? A expiação é considerada infinita e eterna por várias razões. Em primeiro lugar, a expiação é infinita em seu alcance, porque é suficiente para pagar pelos pecados de todos os homens e mulheres, em todos os tempos e lugares. Em segundo lugar, a expiação é eterna, porque foi planejada desde antes da fundação do mundo e continua a ser eficaz para sempre. Essa eficácia ela é disponível para todas as pessoas que buscam o perdão de Deus e a paz interior através do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Além disso, a expiação também é infinita e eterna no sentido de que ela fornece meios para a redenção contínua dos seres humanos. Ela nos dá acesso ao poder da expiação para nos curar e nos tornar melhores a cada dia. Nos ajuda a superar as consequências dos nossos próprios erros ou de outras pessoas. Com isso, nós reconhecemos que a expiação de Jesus Cristo é um ato de amor infinito, que não só perdoa os nossos pecados, mas também nos ajuda a nos tornar cada vez mais semelhantes a Ele. A respeito da expiação infinita, o presidente Nelson falou num discurso em 1994. Ele disse: uma expiação infinita era necessária para redimir Adão e Eva e toda a posteridade, de acordo com a lei eterna. A expiação exigia o sofrimento pessoal de um ser imortal. Ainda assim, ele deveria morrer e tomar seu corpo novamente. O Salvador era o único capaz de realizar tal efeito. De sua mãe, ele herdou o poder para morrer. De seu pai, obteve o poder sobre a morte. Então aqui o presidente Nelson fala como uma expiação infinita ela era necessária. E ele segue dizendo assim: a expiação de Jesus Cristo é infinita, não tem um fim. Foi também infinita no sentido de que toda a humanidade seria salva da morte sem fim. Foi infinita em termos de seu imenso sofrimento. Foi infinita em abrangência. Era para ser realizada de uma vez só por todos. E a misericórdia da expiação estende-se não apenas a um número infinito de pessoas, mas também a um número infinito de mundos criados por ele. Foi infinita além de toda a escala de medida humana ou de compreensão mortal. Então, o presidente Nelson, agora numa mensagem de 1997, traz muita luz e clareza sobre o significado da expiação infinita do Salvador Jesus Cristo. Então é muito linda essa palavra, né? Essa expressão, expiação infinita, algo eterno, algo que não tem fim. E sabendo que a expiação é infinita, fiquei ponderando se algumas vezes eu na minha vida não tenho atitudes ou pensamentos ou crenças que fazem com que a expiação se torne finita na minha vida pessoal. Será que nós temos tido comportamentos, ações, pensamentos ou crenças que tornam a expiação de Jesus Cristo finita? Quando que isso pode acontecer? Talvez quando eu penso que eu não posso mudar, que eu não posso me arrepender. Talvez quando eu penso que eu não posso ser perdoado dos meus pecados ao me arrepender, eu estou tornando a expiação finita. Quando eu penso que uma pessoa não pode mudar. Todo mundo pode mudar, mas essa pessoa não tem volta. Essa pessoa não pode mudar. Essa pessoa nunca vai mudar. Pau que nasce torto, cresce torto, não se endireita. Nem sei se é assim a frase. Mas quando nós pensamos assim, que uma pessoa não pode mudar, nós estamos tornando a expiação
finita na nossa mente, no nosso pensamento e na nossa crença. Então, quando eu acredito que eu não posso mudar, que uma pessoa não pode mudar, ou que eu não posso ser perdoado, ou que uma pessoa não pode, não merece o perdão, eu estou, na minha vida pessoal, tornando a expiação de Jesus Cristo finita. E nós devemos tomar muito cuidado. A expiação, ela é infinita, ela não tem um fim, e a sua abrangência não tem fim. Então, nós não devemos na nossa maneira de agir, de pensar e acreditar, tornar a expiação finita. Tomar muito cuidado com aquilo que nós acreditamos a nosso respeito e também a respeito das pessoas. Muito cuidado com aquilo que nós acreditamos sobre perdoar e ser perdoado, porque às vezes, pela minha maneira de pensar, eu estou tornando a expiação finita na minha vida. E como o homem pensa em seu coração, como o homem imagina no seu coração, assim ele é. Então, quando eu penso que a expiação é finita, que ela não é capaz de me resgatar, de me ajudar, ou resgatar e ajudar uma pessoa, aquilo tem que acontecer, não porque mas porque eu acredito, porque eu estou tornando aquilo uma crença na minha vida. Então, que nós possamos tomar cuidado para não tornar a expiação, que é sim infinita, finita nos seus poderes, na sua capacidade. Eu sei que a expiação de Jesus Cristo, ela é infinita e eterna. Ela torna a salvação possível a toda a humanidade. Ninguém está fora do alcance da expiação de Jesus Cristo. Então, esse é um conhecimento incrível e que traz para nós nesse versículo 7 de 2 Nef 9, que existe sim uma expiação infinita, e que se não fosse essa expiação infinita, todos nós estaríamos sim perdidos. Mas como essa expiação aconteceu e ela é infinita, todo mundo tem esperança, à medida que exercer fé, se arrepender e seguir no caminho do convênio. E o comentário de hoje é baseado no versículo outro lembrete, só para nós tomarmos todo o cuidado, é que procurar, sempre que nós formos nos referir à expiação, lembrar que não existe a expiação, não existe um poder ou um Deus chamado expiação. O que aconteceu foi a expiação de Jesus Cristo. E é importante, sempre que puder, linkar, quando for falar da expiação, falar de Jesus Cristo. Por exemplo, imagine a seguinte situação: uma pessoa sobe no púlpito no domingo, reunião de testemunho, e fala o seguinte: eu tenho um testemunho da expiação, eu sei que a expiação é real, eu sei que por meio da expiação nós podemos ser purificados e podemos receber força e vigor espiritual para retornar à presença do Pai Celestial. Eu sei que a expiação, ela é infinita e que ela pode abençoar todas as pessoas. Então essa pessoa encerra o seu testemunho e desce no púlpito. Perceba que ela falou da expiação, testificou da expiação, falou, compartilhou sobre a expiação, mas em nenhum momento ela citou Jesus Cristo. E não que isso seja algo completamente errado, mas nós devemos sim enaltecer o nome de Cristo. Esse é o único nome pelo qual nós somos salvos. Nós não somos salvos pelo nome expiação. A expiação é o ato que o Salvador Jesus Cristo, e que somente Ele poderia ter executado. Mas quem executou a expiação é Jesus Cristo. Não existe uma entidade chamada expiação ou alguém que nós adoramos chamado expiação. Então, sempre que nós formos nos referir à expiação, o ideal é que nós possamos logo após mencionar a expiação de Jesus Cristo. Existe um livro que talvez você já ouviu falar, que se chama A Expiação Infinita, exatamente esse nome. E esse livro é do Elder Ted Callister.
ele foi uma autoridade geral e ele escreveu esse livro que é um clássico, né, um clássico que é escrito, né, entre os membros da igreja. E esse livro ele é muito especial, ele fala muito sobre a doutrina da expiação e como todas as coisas no Evangelho restaurado, na nossa vida, elas estão interligadas com a expiação, e que é a expiação que concentra o infinito poder de trazer bênçãos, as bênçãos mais profundas para a nossa vida. Esse livro ele é muito, muito especial. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição, caso você tenha interesse em adquirir esse livro. Tá? Ele é A Expiação Infinita, ele é vendido na Amazon, tá? E eu vou fazer o seguinte também, eu vou fazer no próximo episódio, vai ser um episódio diferente, eu vou fazer um resumo desse livro. Eu já li esse livro, ele é muito lindo, eu vou pegar um resumo dele, tá? Eu não vou usar ele na íntegra, mas eu vou fazer um resumo desse livro, só para você ver, caso você não conheça ainda, e mesmo que você conheça ou já leu, você vai gostar, porque você vai conseguir lembrar algumas coisas que você já leu lá desse livro, A Expiação Infinita. Então, no próximo episódio vai ser o resumo do livro A Expiação Infinita, do Elder Ted Callister. Tá? Então vai ser muito, muito especial. Estou animado. Esse livro é um livro que tem 360 páginas, mas eu vou tentar fazer um resumo que não fique muito longo, tá? Fazer um resumo que fique em torno de 30 minutos ali, talvez um pouquinho mais, tá? Desse livro, A Expiação Infinita, e vou postar no canal, vou postar no Spotify também o resumo do livro A Expiação Infinita. Então convido você a assistir ou ouvir esse episódio também. Tá? Caso você já está assistindo no futuro, esse episódio vai estar disponível aí no canal. Basta você procurar o episódio resumo do livro A Expiação Infinita e você vai poder ver como é especial esse livro e como ele aprofunda mais esse conhecimento sobre a importância e a realidade da expiação infinita do Salvador Jesus Cristo. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Hoje vamos ler e estudar alguns versículos de 2 Nef 9, do versículo 1 ao versículo 8, e vamos falar sobre um assunto muito especial, a expiação infinita de Jesus Cristo. O que significa a expiação infinita de Jesus Cristo? Como que isso pode ser aplicado na nossa vida? Vamos falar sobre isso, vai ser muito, muito especial. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu convido você a se inscrever no nosso canal no YouTube, convido você a seguir no Spotify, também estamos no Instagram, no Telegram e no Facebook, O Caminho do Discipulado. Muito obrigado por você estar aqui comigo, espero que você esteja bem aonde você estiver, seja você no trânsito, na rua, caminhando, correndo, na academia, em casa, lavando roupa, lavando louça, ajudando nas tarefas de casa e ouvindo esse episódio. Espero que esteja indo tudo bem aí com você, que você tenha um ótimo dia e que nós possamos passar momentos bons e agradáveis juntos aqui, enquanto vamos ler e comentar então alguns ensinamentos do Livro de Mórmon. Então esse é um episódio a mais da série O Livro de Mórmon Comentado. Nós temos outros episódios, episódios disponíveis no canal, disponíveis no Spotify. Temos também outras séries no canal. Essa é uma série que se chama O Livro de Mórmon Comentado, mas nós temos outras séries também disponíveis no canal e que ainda serão disponibilizadas, e eu convido você a ouvir também as outras séries que nós temos no canal, O Caminho do Discipulado. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos iniciar agora com o quadro Curiosidade. Logo após o quadro Curiosidade, temos o quadro História de Fé. Depois, então, vamos fazer a leitura do bloco de hoje, que são apenas alguns versículos. Após a leitura, vamos ter um breve comentário, algumas lições que podemos tirar desse bloco de hoje, especialmente sobre a expiação infinita do Salvador Jesus Cristo. E lá no final, temos o quadro Pergunta e Resposta.